E ao apagar das luzes, foi assim que o Flamengo conseguiu a vitória para cima do Coritiba. Torcedor, não se enganem. Não se enganem porque o Flamengo não jogou nada. Até que fez um primeiro tempo bom. Eu gostei do primeiro tempo do Flamengo. Teve várias oportunidades. Poderia ter feito o resultado já no primeiro tempo, uns 3-1, até 3-2, porque o Coritiba teve oportunidade também. Mas ficou no 2-1. E o segundo tempo não existiu, meu amigo. O segundo tempo do Flamengo não existe. É o mais do mesmo. Sempre o Flamengo faz um bom tempo e o outro uma lástima, uma porcaria. E o Flamengo nada de evoluir. Nem contra o lanterna do Campeonato Brasileiro, o Coritiba. O Flamengo venceu ao apagar das luzes com um golaço do Gerson, que jogou muito mal também. Conseguiu 3 pontos olhando pelo resultado, foi um excelente resultado, uma excelente vitória, porque foram 3 pontos, diminuímos aí, né, a vantagem para o Botafogo, que no último sábado empatou, deixou de ganhar 2 pontos, então é um resultado importantíssimo. Mas futebol que é bom, o Flamengo não vem apresentando há muito tempo, e não se enganem com essa vitória. Não se enganem. E eu vou trazer para vocês o corte. O Flamengo venceu, mas Pilhado e companhia lá da Jovem Pan, lá do programa Canelada, soltaram o verbo e eu vou trazer esse corte aqui para vocês. Antecipando que direitos autorais, imagens e créditos deste corte é lá da Jovem Pan Esporte. Mas antes, vamos chegando daquele jeitão, ó, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, senta o dedo no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, ó, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Pois bem, lá no programa Canelada, o Pilhado, que já assumiu que é rubro-negro, mesmo com essa vitória do Flamengo, ele soltou os cachorros, foi para cima do Flamengo, soltou o verbo, junto com seus companheiros também ali, os bairristas, falaram dessa vitória do Mengão. Olha, se liga na revolta do Pilhado e dos outros que estavam ali. Vamos acompanhar. Boa noite, amigos do Canelada! Que essa vitória do Flamengo, não achem que ela vai me fazer mudar de opinião sobre o futebol desse Flamengo. O futebol apático desse Flamengo. Vamos entrar para a rádio também. Boa noite, amigos do Canelada, agora na rádio, na TV, no YouTube, para deixar claro, uma coisinha bem clara, que essa vitória do Flamengo contra o vice-lanterna, nos acréscimos, essa vitória achada, não sirva para enganar torcedor. Porque torcedor é enganado muito facilmente. Nossa, nosso time venceu, fora de casa. Mais uma atuação patética desse Flamengo. Mais uma atuação sem vontade desse Flamengo. Mais uma atuação apática desse Flamengo. Parece que os jogadores do Flamengo não têm sangue. Porque, me desculpa, o Flamengo ele acha vitórias em talentos individuais. Ele acha vitórias em talentos individuais, como foi hoje do Gerson, que achou esse chute no último minuto e serve para não ter um empate ridículo contra o Coritiba. Porque esse Flamengo não joga bola. O Flamengo que desceu do ônibus hoje, lá em Coritiba, ou ontem, não sei quando, já mostrando a apatia que tem. Um bando de torcedor na chegada do Flamengo lá no hotel. Um bando de torcedor. Muitos protestando, outros querendo um oi dos jogadores, um abraço. Todos passaram sem falar com o torcedor. Só o Felipe Luiz que falou assim, ó, de longe e seguiu. Nenhum olhou pro torcedor. Sabe por quê? Esse é o retrato do Flamengo de hoje. É um Flamengo que não respeita o seu torcedor. É um Flamengo que não respeita os 45 milhões de torcedores. A atuação hoje foi fraquíssima. Foi fraquíssima. Era uma atuação para empate ou derrota. E achou a vitória no minuto final.
Curitiba teve várias chances ali pra virada, pra fechar o jogo com a vitória. Então, que o torcedor do Flamengo não se deixe enganar por essa vitória no último minuto. Porque se o Flamengo continuar do jeito que tá, vai levar uma sapatada do São Paulo na final da Copa do Brasil. Ou esse Flamengo começa a tomar vergonha, ou esse Flamengo começa a querer jogar futebol e respeitar o seu torcedor, ou nada vai mudar. O Flamengo vai passar uma temporada inteira sem título. Passou pelo Grêmio jogando mal também o último jogo. Tá colecionando mais atuações esse Flamengo. E que o resultado não engane o torcedor, porque eu acho que o Flamengo jogando assim vai ser atropelado pelo São Paulo. Ou alguém dessa diretoria que nunca teve pulso, resolva ter pulso para colocar limite nesse Flamengo, para exigir mais vontade desse Flamengo, ou as coisas vão ficar cada vez piores. São jogadores que, para mim, não honram a camisa desse Flamengo, já honraram. Muitos conquistaram vários títulos, hoje não. Hoje não estão mostrando vontade, não estão jogando garra. Mais um jogo insuportável do Flamengo. Mais uma partida apática do Flamengo. E o resultado vai enganar alguns, mas a maioria sabe que esse time não tá jogando nem um quarto do que pode jogar e não tá mostrando nem um décimo da vontade que poderia estar mostrando. Eu já dou meu boa noite aqui pro Bruno Prado, Bernardo Ramos, Flávio Prado tá chegando também. Agora, não dá pra gente elogiar essa partida do Flamengo hoje, Bernardo. Elogia o resultado, diminuiu pra 13 pontos do líder Botafogo. Agora, não adianta nada diminuir 13 pontos pro Botafogo jogando da forma apática como tá jogando, porque time nenhum dá uma arrancada heróica pra pensar em título brasileiro com a apatia e com a falta de sangue que tá esse time do Flamengo. Tudo bom, Pilhado? Boa noite. Não tá nada bom. Mas assim, vamos lá. Eu acho que a síntese de tudo isso que você falou aí é o Gerson, né? Que não jogou absolutamente nada, que deveria ter saído de campo quando o Sampaoli faz a mudança, quando ele coloca o Everton Ribeiro no lugar do Vitor Hugo, né? O Gerson era para ter saído. Aí ele tira Bruno Henrique, tira todo mundo. O Gerson fica em campo. O Gerson vai lá e faz o gol. Um golaço, aliás. E que isso não iluda o Flamengo também em relação à atuação do Gerson, que foi um horror. Aliás, o Gerson... E vem sendo um horror desde que voltou da França. Não tem jogado nada, não tem jogado absolutamente nada, né? Então ele resolve, eu acho assim, aquela atuação de médico e monstro. Uma atuação horrorosa e ele vai lá, resolve, faz o gol e sai comemorando, sai cheio de onda ali, né? Gritando, comemorando com o Bruno Henrique. Foi uma atuação ridícula do Flamengo. Se o Coritiba... É que o Coritiba é muito ruim. Se o Coritiba fosse um pouquinho melhor, o Flamengo teria perdido o jogo. A atuação do Flamengo, sobretudo no segundo tempo, foi péssima, foi um horror. Bom, eu vou passar pra você, Flávio Prado, vou passar pra você, Bruninho Prado. Agora, o que acontece com esse Flamengo? Porque eu não consigo aceitar, é revoltante você ter num grupo pelo menos 5 jogadores que ganham mais de 1 milhão por mês, mais de R$1 milhão por mês, em dia. Vale a pena a gente dizer que esse Flamengo de hoje paga em dia esses jogadores. Dos titulares de hoje, 2 ali devem ganhar menos do que 500 mil por mês. Aí você tem jogadores que ganham altíssimos salários em dia, vocês têm jogadores que sempre tem o Maracanã lotado, né, com 63, 64 mil torcedores a cada jogo, 45 milhões de torcedores, como eu sempre falo. Me desculpa, não tem que jogar pra treinador. Porque muita gente diz, não querem mais o Sampaoli, tem que tirar o Sampaoli. Mas e a vergonha na cara de um time que só joga pro treinador? Tem que jogar pelo salário que eles ganham. Tem que jogar pelo time que o Flamengo construiu, pelo torcedor. Cara, mais uma partida ridícula desse Flamengo. A gente não pode deixar o resultado enganar a gente. A gente não vai comentar por resultado. Eu sei que tem torcedor que vai ficar, pilhado, tá reclamando, ganhou. Azar. É por torcedor como esse que o time do Flamengo continua a apatia que tá. A gente tá falando de um time que coleciona vergonhas nessa temporada, gente. A última foi a derrota pro Olímpia do jeito que foi. A atuação ridícula contra o Cuiabá, a atuação ridícula contra o Olímpia, a atuação ruim contra o Grêmio, ganhou ali no Maracanã com aquele pênalti achado, que também não foi nada. Teve mais uma atuação ridícula contra o São Paulo, que achou o gol também no minuto final. E aí? Até quando esses jogadores do Flamengo vão jogar quando eles quiserem? Porque tá ficando ridículo, Flávio e Bruno. Realmente foi uma atuação bem ruim do Flamengo, apesar da vitória, do resultado.
É um time que tem talentos individuais, né? O Bruno Henrique no segundo gol faz uma grande jogada. O próprio Gerson, que concordo com o Bernardo, jogou muito mal, eu teria até substituído antes, mas ele acha um belo chute de fora da área. Então, o que salva muitas vezes o Flamengo é que tem jogadores talentosos. Então, às vezes é o Arrascaeta, às vezes é o Gabigol, às vezes é o Bruno Henrique, o Gerson hoje com um chute bonito. Então tem jogadores talentosos, por isso consegue tirar aí no final alguns resultados, ganha um jogo aqui, outro ali, consegue buscar um empate, mas o time joga muito mal. É realmente preocupante. Independente do resultado, o que o Flamengo está mostrando é bem preocupante, pensando em Campeonato Brasileiro e pensando na final da Copa do Brasil. No segundo tempo teve um momento ali que o Flamengo errou 3 vezes seguidas a saída de bola. E o Coritiba não fez o gol porque falta qualidade, né? Se tem muita qualidade do outro lado, no time do Coritiba falta qualidade. Foram seguidos, assim, é um lance que quem quiser depois vai ver aí em algum lugar. 3 seguidas, saída de bola, volta no Coritiba, Coritiba finaliza. Aí, de novo, vai sair, de volta no time do Coritiba e o Coritiba finaliza. No mesmo lance, o Flamengo errou 3 vezes a saída de bola. A opção pelo Felipe Luiz também acho que é uma coisa aí que o Sampaoli deve ser questionado. O primeiro gol sai nas costas do Felipe Luiz, aí ele faz o pênalti. O Felipe Luiz eu respeito muito, eu acho um grande lateral esquerdo, um jogador que foi excelente na sua função de Copa do Mundo, de seleção, mas hoje não dá para ser titular com frequência, numa sequência como titular, num time como o Flamengo, né? O Ayrton Lucas, mesmo que tenha caído, é um jogador melhor, né? Antes ficava o Ayrton Lucas, ele apoia melhor, o Felipe Luiz defende. Hoje o Felipe Luiz também não defende bem. Bola em profundidade é muito complicada. Vão lembrar do jogo do Galo, que o Paulinho fez o gol lá em cima dele, nesse primeiro gol do Coritiba também, da mesma maneira, bola longa, e do outro lado também estava ruim a marcação do lado do Wesley. Então foi um jogo bastante fraco do Flamengo. O Gabigol teve abaixo, foi substituído pelo Luiz Araújo. Mais uma vez, né? E o Luiz Araújo, ele pelo menos ele busca jogo, né? Ele é um cara que incomoda o adversário, pelo menos. A Arrascaeta também não fez um bom jogo, então foi um Flamengo bem abaixo. Ganhou o jogo, tem jogadores talentosos, então mesmo quando não joga bem, às vezes consegue resultado, mas preocupa, porque o time está jogando mal. Preocupa para uma final e também para o Campeonato Brasileiro, que ainda tem muita coisa. Agora, Flávio Prado, tem mais um mês aí para a final da Copa do Brasil. Essa é a sorte do Flamengo. Porque se o Flamengo, eu estava até conversando aqui com o Gabrielzinho Sá, nos bastidores, com a equipe da Jovem Pan, se essa final é na semana que vem, a chance do Flamengo ser atropelado pelo São Paulo, que é o time que mais vontade tem entre os times da Série A, esse São Paulo corre o tempo inteiro, busca o resultado o tempo inteiro, tem o Lucas Moura chegando, correndo para tudo que é lado. Se o Flamengo enfrenta esse São Paulo na semana que vem, a chance do Flamengo sair derrotado da final da Copa do Brasil já no primeiro jogo seria grande, na minha opinião. O Flamengo tem um mês. Mas o que desanima também, Flávio, a mim, ao torcedor do Flamengo, é que você não vê otimismo de as coisas melhorarem no Flamengo. Você não vê nenhum dirigente falar que as atuações do Flamengo estão ridículas, que as atuações do Flamengo estão apáticas, que o time está sem vontade. O que todo mundo consegue ver no estádio e na televisão, a diretoria do Flamengo não cobra que mude dentro do Flamengo. Que é o que a gente sempre fala. O que adianta enxergar os problemas do Flamengo e ninguém fazer nada? Porque todos seguem sem fazer nada. O próprio Gerson, que fez gol hoje, quebrou o nariz do companheiro e segue lá. Não foi afastado, não foi punido, não teve multa, não teve nada. Cadê a diretoria do Flamengo para exigir? Vem cá. Vocês podem começar a mostrar mais vontade, porque eu prefiro ver um time que perca jogando com vontade, tentando jogar, do que como foi hoje. Um Flamengo ridículo, um Flamengo apático, um Flamengo sem vontade, achando uma vitória no minuto final. Não dá para o torcedor se enganar com isso, Flávio. Mas cadê a diretoria para fazer alguma coisa? Não vai fazer? Vai esperar a final da Copa do Brasil do jeito que tá? Ô, Pilhado, boa noite. Eu estava fazendo o jogo do Santos com o Zé Manuel, a gente não viu um minuto sequer do jogo do Flamengo. E nós, paralelamente, comentávamos, o Flamengo acho que deu uma melhorada, porque ele toma um gol, ele empata, faz o segundo, toma o gol de empate e ele vai buscar o gol no último minuto. Qual era a nossa ideia? O Flamengo foi pra cima e tal. E eu tô surpreso, né? A gente não viu esse jogo. Pra mim é uma surpresa. Eu achei até que o Flamengo tinha dado uma reagida. Claro que tem que reagir. O Flamengo é um time caríssimo. O Flamengo, aliás, deve ser o elenco mais caro do Brasil, né?
É o elenco de mais estrelas no Brasil. Surpreendente, realmente surpreendente. Mas a gente tinha imaginado outra coisa. Aí eu cheguei aqui, vocês estavam bravos pra caramba aí, os três falaram a mesma coisa. Então, realmente, ao contrário do Flamengo, o Santos hoje justificou. Deixa uma esperança, mas isso a gente fala depois. Tá, mas e a diretoria? Tá bom, que você não tenha visto, mas agora a gente tá vendo o Flamengo aí dos últimos dias. Cuiabá, mico. Olímpia, mico. No Olímpia, mico não. Olímpia, vergonha internacional. Inclusive eu virei vexame internacional, virei preleção do Olímpia, mereço também, porque os outros têm que ser zoados. Pelon. Tá bom. Agora, São Paulo, mico. Agora, o Grêmio na Copa do Brasil não jogou nada. Achou um pênalti mequetrefe lá marcado pelo VAR e ganhou a partida, mas já estava decidida. Aí agora a partida de hoje contra o Curitiba jogou melhor que o Flamengo. É bom a gente deixar isso claro. O vice-lanterna da competição jogou melhor que o Flamengo e teve muito mais vontade que o Flamengo. Aí a minha pergunta é, Flávio, cadê a diretoria? Eles não vão aparecer nunca? Pois é, aí é complicado, porque o Flamengo, a gente confunde muito. O Flamengo, ele fez uma reformulação financeira excelente, indiscutível, exemplar, uma coisa que muitos clubes deveriam, ou quase todos deveriam fazer a mesma coisa, sair de um déficit terrível para um superávit muito legal, então tem uma administração extremamente positiva, mas a direção de futebol é ridícula, faz tempo que eles fazem isso. Eles gastam dinheiro pra caramba com treinador, não sabem contratar o cara certo. Quando fala que o Flamengo está observando o treinador, é uma desgraça. Eles trazem coisas completamente fora do padrão, não seguram ninguém, não têm uma ideia exata do que eles querem do trabalho. Então, realmente, a direção de futebol, nossa, é horrível, uma das piores do Brasil, essa direção de futebol, e não tem coragem de interferir, né? Teve porrada no Pedro, porrada no Varela, os caras todos lá. Só, olha, eu até me admiro que eles mandaram embora o tal do Pedro Fernandes lá. Pablo Fernandes. Porque do jeito que eles são, poderiam ter tentado fazer o esquema do São Paulo lá. Vamos tentar ajeitar. Mas realmente a direção tem que aparecer, sim, lógico. O Flamengo é futebol, acima de qualquer coisa, é um clube de futebol. Bom, cara, é o que eu falei no começo do vídeo. E o que o Pilhado agora falou aí. Não podemos se iludir com esse futebolzinho medíocre, esse futebolzinho pobre que o Flamengo está apresentando. Não podemos nos iludir. Quem assistiu esta partida contra o Curitiba, 3-2 para o Flamengo, tem que olhar só o resultado. Porque se olhar o futebol, não jogamos nada. Na verdade, tem que ficar feliz pelo resultado. Pelo resultado. Porque pelo futebol, não tem como ficar feliz. Que o Flamengo, mais uma partida, principalmente no segundo tempo, uma partida horrorosa, uma partida pobre, uma partida medíocre, lástima. Jogou nada, cara. Jogou nada. Enfim, comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês, porque foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima, hein? Saudações!